Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de HTML. Estamos na nossa sétima aulinha. Eu sou o Fábio Segmento e nessa sétima aula nós vamos aprender a criar listas ordenadas. Eu abri uma guia nova aqui para a gente trabalhar, uma guia à parte, um documento totalmente novo, até porque não misturarmos, com esse nosso assunto das outras aulas. Ok? Para a gente criar essa nova guia, a gente pode clicar na folha em branco que aparece embaixo do menu File. Tá bom? Ele vai criar essa guia nova para você. Em seguida, a gente vai definir aqui no menu Language, letra H, HTML. Prontinho. Nós definimos esse documento como sendo um documento HTML. Vamos colocar a sintaxe da linguagem. Bom, aí está a sintaxe da nossa linguagem. Só que a gente vai identificar essa lista ordenada já com um assunto aqui. Então vamos colocar um título para aparecer lá no navegador. Listas ordenadas. Ok? Vamos salvar o nosso documento. Clique no menu File. Em seguida, Save. Notem que eu já estou dentro daquela pastinha que eu havia criado para as nossas aulas. Eu tenho o arquivo aqui, listas não ordenadas. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar o nome de listas underline ordenadas. Clica em salvar e vamos abrir esse nosso arquivo no navegador. Encontre a sua pastinha onde você salvou o arquivo, dê um duplo clique sobre o arquivo e aí está. Bom, criar um título é fácil, nós sabemos isso, é uma coisa muito simples. Vamos voltar lá ao nosso Notepad++. Vamos à criação agora da nossa lista não ordenada. A gente vai fazer essa lista desse jeitinho aqui. Começamos com a tag OL. Só que quando a gente vai trabalhar com listas ordenadas, a gente tem que trabalhar com as propriedades que ela também possui. Nós vamos mexer com duas propriedades. Uma delas é a propriedade type, para informar o tipo de lista que a gente está criando. E em seguida a gente vai utilizar a propriedade start, para iniciar para falar quando que a nossa lista vai começar. Tá bom? Então a primeira, type. Como falamos lá nas nossas aulas mais atrás, toda propriedade vai ser marcada na cor vermelha aqui no Notepad++. Sempre vai haver o nome da propriedade, sempre vai haver o sinal de igual, abrimos aspa dupla e informamos o nome, ou melhor, o valor dessa propriedade. E depois nós fechamos aqui com aspa dupla também. Bom, o tipo de lista que a gente vai criar aqui vai ser uma lista, só que ela vai ser exibida com caracteres romanos. Como que a gente pode fazer isso, Fábio? A gente pode fazer assim. Vamos colocar o I maiúsculo. Vamos à nossa segunda propriedade. Depois de type, start. Sinal de igual. Vamos iniciar a contagem dessa lista no número 1. Fechamos aspa dupla. Colocamos o sinal de maior. Bom, nessa parte da nossa lista ordenada é idêntica à da lista não ordenada. Nós vamos usar a tag li para criar os itens de lista. Ok? Então nós vamos colocar aqueles mesmos itens que nós usamos lá na nossa lista não ordenada. Então nós vamos colocar HTML, CSS, XHTML. Esse é diferente, hein, Fábio? É verdade. Bom, eu coloquei XHTML só para a gente diferenciar um pouquinho, né? Vou colocar só mais um aqui. Deixa eu ver que a gente pode colocar JavaScript.
Tudo bem? Difícil até aí? Eu acredito que não, né? Verifica, vê se o teu código está certinho. O meu aqui está certinho, tá vendo? OL, dei um espaço. Type, que é uma propriedade para informar o tipo. Aí eu coloquei igual, abri aspas dupla, I maiúsculo, para indicar que esse caractere é romano. Dei um espacinho. Start 1. Começar com o número 1 em caractere romano. Vamos salvar esse nosso arquivo só para a gente poder ver as alterações que fizemos. Ctrl S. Voltamos ao nosso navegador. Clicamos na tecla F5. Veja só que surpresa, hein? Nós temos agora o número 1 em caractere romano, número 2, número 3 e número 4. Poxa, legal, Fábio, isso daqui. Então quer dizer que quando eu me esquecer dos números em romanos, eu posso utilizar HTML para isso? Poxa, com certeza. Tudo bem? Bom, vamos dar sequência, né, e fazer aquilo que nós já fizemos em aulas passadas. Vamos voltar lá para o nosso Notepad++. Vamos dizer que eu gostaria de criar uma lista para o nosso item HTML. Como nós fizemos em listas não ordenadas, podemos também fazer aqui. Então nós clicamos dentro do item de lista, depois do HTML, damos Enter várias vezes para obtermos um bom espaço e OL aqui. Eu vou utilizar uma propriedade para informar o tipo, que é a propriedade type. Só que desta vez eu não vou utilizar o I maiúsculo para informar que essa lista vai ser representada pelo caractere romano. Eu vou colocar o A minúsculo para informar que essa minha lista ela vai ser identificada em ordem alfabética. Ok? Então o tipo de lista vai ser em ordem alfabética. Vou dar um espaço, Start. Start novamente. Espera só um pouquinho. Também vou começar no número 1. Bom, vamos falar um pouquinho sobre HTML. HTML é muito popular. HTML é de fácil compreensão. Compreensão. Aprender é fácil. Não precisa conhecimentos muito avançados. Fica valendo aquela regrinha que eu passei para vocês. Olha só o espaço que nós demos. OL e LI. Dessa forma a gente vai evitar que haja alguma confusão futura, né? Desse jeito a gente acaba deixando mais organizado o nosso documento. Eu vou chegar só um pouquinho mais para perto aqui. Assim tá legal. Tá bom? Vamos salvar esse nosso arquivo para a gente poder ver lá no navegador como é que está ficando. Então dá um Ctrl S aqui. Prontinho, já está salvo o nosso arquivo. Voltamos ao navegador. Clicamos na tecla F5 e eis o resultado. Nós temos o HTML e uma listinha que pertence ao nosso item HTML e ela está classificada em ordem alfabética, de A a D. O A é a primeira letrinha, o B é a segunda, terceira e quarta. Ok? Então vamos criar uma sublista aqui aproveitando em XHTML, até porque nós não comentamos nada ainda sobre XHTML. Bom, clicamos ali depois de XHTML, damos Enter algumas vezes, usamos Tab para afastar um pouquinho da esquerda para a direita. Vamos colocar aí OL, que é o elemento indicador de listas ordenadas, Type. Nesse caso, eu vou utilizar o número 1 para indicar que essa minha lista ordenada ela vai ter o tipo numérico. Dou um espaço, Start. Também vai começar no número 1. Então vamos começar a falar um pouco sobre o XHTML. Bom, XHTML usa
algumas regrinhas básicas. Se baseia em uma outra linguagem para a criação das marcações. Toda tag tem que estar fechada. Ok? Prontinho, terminamos aqui a nossa listinha dentro do item de lista XHTML. Só para a gente falar meio por alto, só para a gente poder ter uma ideia sobre o que seria o nosso XHTML. O XHTML ele nada mais é do que a combinação de XML com o HTML. Isso quer dizer o quê? XML ele usa muitas regras. Por exemplo, lá em XML eu não posso deixar nenhuma tag aberta. Não pode haver uma tag isolada, certinho? Toda tag tem que estar fechada. E mesmo aquelas tags que seriam exceções, como por exemplo, aqui no HTML a gente usa a tag BR para dar uma quebra de linha. Mas vamos dizer que lá em XML a gente quisesse dar uma quebra de linha. A gente deveria colocar a nossa tag BR, só que dentro da própria tag a gente deveria colocar a barra invertida para falar que mesmo que isolada, ela tem o seu fechamento. Tá bom? Depois a gente fala um pouquinho sobre esse XHTML. Bom, vamos esperar para as próximas aulas, né? Por enquanto, o que cabe a nós aqui é conhecer como é que se cria uma lista ordenada. Bom, nós acabamos de criar uma lista dentro de um item de lista que é o XHTML. E o tipo é numérico. Beleza? Vamos salvar o nosso arquivo, Ctrl S para salvar. Vamos até o nosso navegador e damos F5 aqui para atualizar no navegador. Beleza. Fábio, aconteceu um pequeno problema aqui. Por quê? Você percebeu que o seu JavaScript ele passou um pouquinho para a direita? E ele perdeu o tipo de lista que ele tinha? Ele já não está com caractere romano, tá vendo aqui? Ó? Ele está de forma numérica. Então vamos voltar ao nosso código para a gente ver qual foi o nosso erro. Encontrei, veja só, eu esqueci de fechar a tag OL. Beleza? Ctrl S para salvar essa alteração feita. Voltamos ao navegador. Tecla F5 para a gente atualizar também no navegador. Então fica aí também como uma observação que nós não podemos deixar de fechar essas tags também. Como nós abrimos, devemos fechá-la aqui. Beleza? Com isso, nós terminamos essa nossa aula. Eu aguardo você na 8ª aula do nosso curso de HTML. Qualquer coisa, me mande uma sugestão. Por favor, comente. E até a próxima vez. Até mais.